agora mesmo. Ó, e, gente, eu vou gravar, mas é uma coisa entre nós, só para a gente digitar, viu? Algumas coisas que vamos discutir aqui bem rápido, viu, professor Antero? Carlos, meu amigo, que bom que você está aqui. Olha, Luciano. Olá, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Olha, deixa eu começar logo uma passagem de uns vídeos, bem rapidinho. Gente, eu vou terminar logo. Luciana está aqui me policiando, porque a presença de vocês nos emociona muito. Pode ter certeza. Luciana, Carlos, Antero, a Aninha, que está ali. Esses fazem parte de um grupo seleto de nossa prefeitura, viu, Luciana? São os intelectuais, acadêmicos que estão aqui conosco, eu estou emocionada, mas eu tenho uma surpresa para o Antero. Vou começar com o Antero, um minuto só. Tem uma surpresa para você. Alessandra, começa aí. Oi. Tem uma mensagem aqui que eu não estou conseguindo tirar. God read, isso é o que? Living missing. Isso é uma gravação. A Carlos, a gente vai gravar, mas não se preocupa, vai ficar comigo, viu, gente? Eu nem avisei a vocês que iríamos gravar. Agora, se alguém tiver alguma assim, achar por não, a gente não grava, né, Luciana? E você vai ficar digitando tudo, viu, Lu? Tá bem? Sim, então, sim. Cliquei aqui, então estou gravando. Tá bom. Presta atenção que eu acho que essa projeção aqui que vamos começar é mais aí para o Antero, tá bom? Pode começar, filha. Tá sem som, viu, pra gente. Eu acho que vai ter que voltar aqui um pouquinho. E tá, o andamento está... Lento. A velocidade, A velocidade... Seu microfone, Alessandra, está fechado. Gente, deixa eu ver se eu, tirando aqui a minha câmera, melhora isso aqui. Me dê só um tempinho, 1 minuto, tá bom? 1 minuto só. Se eu não conseguir, eu vou tirar sem problemas para não atrasarmos nada, tá? 1 minuto. Tira teu fone também do computador. Vou fazer isso. Meninos, veja se melhora. Estão ouvindo? Não. Não. Que pena. Agora, e agora? Agora sim, melhorou. Para tá com som. E a passagem está indo bem ou está travando? Está travada. Melhorou? Melhorou. Alessandra, agora parou de novo. Olha, o Barbatuque eu conheço muito bem. Olha, eu não quero atrapalhar a evolução. É um trabalho maravilhoso. Eu já vou dizendo de cara. Mas eu estou vendo que ele está travando, gente. Está travando um pouquinho. Olha, eu vou fazer o seguinte. Agora. Percussão corporal, por ser muito... É mais que prático, né? É um instrumento que você é o próprio instrumento, não tem um mediador entre você e a linguagem. Então é você
Você acessa a linguagem diretamente. Isso você não precisa nem de um espaço específico para estudo e nem de um instrumento específico, sendo você o próprio espaço e o próprio instrumento. É o próprio brinquedo. O corpo é o brinquedo. Então, quando você traz uma proposta dessa, de brincar com o corpo, eles já brincam. Você não está trazendo nada diferente para eles. A proposta é usar o corpo. Ah, peraí, mas então, se eu fizer uma coisa assim... Opa! Virou um brinquedo. Então, por exemplo, essa região do corpo... vira um brinquedinho, né? Aí depois aqui a gente tem outro brinquedinho, aqui a gente tem outro brinquedo. Agora mostra, vai. Vamos brincar daqui, ó. Vamos brincar daqui. Vai. A criança, ela talvez não pega exatamente isso, claro. Mas é interessante reparar que ela já traz com ela muito mais do que os adolescentes, adultos. Você vê criança cantando o tempo todo, batuca, mexe. Tem aquela coisa muito forte de não, agora não pode fazer barulho, não para. Né? Com o passar dos anos, né? Nossa, eu não posso fazer barulho, nossa, eu estou fazendo errado. E esse brincar, esse experimentar, né? Faz parte desse desenvolvimento. Aí você traz, aí cabe ao professor achar uma música representativa ou que desperte curiosidade, interesse, de alguma forma, mas a partir do momento que o grupo pulsa junto, ali você já tem uma comunhão. Então, tem escolas que nem têm a possibilidade de ter instrumento, né? Então, aí vem mais uma outra força também do Barbatuques, né? Que é essa história da gente fazer uma orquestra usando isso que o Renato falou, da individualidade. Então, a partir do momento que estabeleceu a orquestra, todos já são instrumentistas. Educação integral não é a mesma coisa do que escola de tempo integral. Educação integral é uma concepção de que o ser humano é um sujeito total, integral, enquanto sujeito de conhecimento, de cultura, de valores, de ética, de identidades, de memória, de imaginação. E a educação tem que dar conta de todas essas dimensões da formação do ser humano. A própria LDB, no artigo 2º, ela coloca isso. A função da educação é garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Essa seria a ideia de educação integral. Tá? Ora, a ideia de educação de tempo integral, ela em parte coincide com isso, no sentido de que para poder dar conta de todas essas dimensões da formação humana, é necessário mais tempo. Mas não só mais tempo na escola. A escola não é necessariamente o tempo de educação integral. A gente se educa no trabalho, se educa na família, se educa no convívio, se educa até lutando pela vida, se educa uma criança que luta pela vida na cidade, que luta um adolescente que luta pela sobrevivência, ou um jovem, eles também estão em processos de formação. A formação humana não se dá só na escola. A escola tem que garantir também ser um tempo de formação humana. Mas ela tem que reconhecer que além do tempo da escola, enquanto tempo de formação humana integral, há outros tempos. E esses outros tempos têm que ser levados em consideração. A escola tem que dialogar com os outros tempos de formação humana. A ideia de que fora da escola não há formação, isso é falso. Fora da escola há formação e muita formação. Às vezes formação mais forte, mais marcante do que a formação do tempo de escola.
queridos, eu tinha mais algumas coisas para passar aqui para vocês, mas vou parar por aqui, porque a gente perdeu algum tempo, né, com essa possibilidade de a gente não conseguir, no tempo certo, passar os vídeos. E eu prometi, é um compromisso, né, Luciana? Nosso de entregar vocês para suas casas, para suas famílias, porque eu e a Luciana nem conseguimos pensar nesse feriadão, gente. Então, a presença de vocês, do Alexandre, do Antero, da Eunaide, da Aninha, do Carlos aqui, é uma demonstração assim de afeto. Eu considero assim, viu, meninos? E bem-vindos a essa comunidade, não é isso, Luciana? Comunidade de prática da educação integral, possibilidades e também limites. E ditando até o Paro, quando a gente fala de educação integral, é até um paradoxo, porque quando ela não é integral, ela não pode ser educação, não é isso? E aqui nós temos como compromisso, também, professores, formadores, trocarmos ideias, propor ações pedagógicas. Mas, nesse primeiro encontro, nós vamos abdicar de algumas coisas para a gente seguir com outras, num momento tão delicado que é um feriado, tá bom? Carlos, obrigada por estar aqui. Aninha, te agradeço demais. Eunaide, eu estou emocionada. Antero, eu não sei o que dizer de você. E o Alexandre, olha, a Eunaide deixou uma turma aí de doutorado para estar aqui com a gente. Estou emocionada. Mas, gente, veja só. Aqui, nós, além de discutirmos algumas coisas relacionadas à escola em tempo integral, as possibilidades, os limites, né, que não a escola, a educação integral, ela não precisa só de tempo, né, Aninha? Ela precisa de currículo, não é isso, Antero? Precisa de um currículo diversificado e ela precisa também de espaço. E eu acho, gente, que a professora nossa, que orientou a criação de um blog dessa comunidade, não é, Luciana? Ela quis propor isso, né? Que pudéssemos ver essa educação integral com um espaço maior. E eu conversando com o Carlos sobre a possibilidade de estarmos juntos hoje aqui, ele falou algo que eu estava totalmente despercebida, que seria a didática. Porque, como eu falei para vocês, nós temos aqui o objetivo de criarmos 2 planos de aula. Não foi isso, Aninha, que eu te falei? 2 planos de aula integral. A criança vai passar manhã e tarde conosco, são crianças do 6º ano, só que tem algumas particularidades, né? Nós não podemos usar tecnologia nas nossas sugestões de atividade e as atividades também serão, elas têm que ter uma ligação uma com a outra das disciplinas, então, interdisciplinaridade, e também acontecerão na natureza. E o Carlos me disse que parece que já fez isso algumas vezes, não foi isso, Carlos? Traz aqui para a gente o que você tem como proposta. Tudo bem? Bom, tudo bem, querida. Primeiramente, né, boa noite a todo mundo, aos nossos pares que estão aqui, a professora Luciana, que estou conhecendo agora. Então, assim, agradecer, né, esse acolhimento, né, e, claro, de pronta hora, assim, aceitar, né, essa discussão, enriquecer esse debate, né, que é muito... nos conduz, né, a uma proposta em momentos tão difíceis de ausência, né, de ausência de debate, né? Então, assim, primeiramente, deixar aqui o desejo da gratidão pelo convite, tá certo? Pelo acolhimento, pelo carinho
e aí a gente passar alguns momentos desse pedaço de noite discutindo um pouco, né? Na verdade, eu conversei com a Alessandra sobre algumas práticas que, inclusive, eu vendo aí o vídeo de entrada e abertura, também tem a ver, e que a gente já pensou em algumas formações e fizemos também algumas implementações, né, em algumas escolas, principalmente na rede estadual, que são os trabalhos com práticas corporais, né? E na geografia, particularmente, sempre que a gente traz os trabalhos com práticas corporais, eles são muito interdisciplinares, porque, né, o ser humano ele é interdisciplinar, e a gente trazendo as práticas corporais, ela vai envolver diversas áreas do conhecimento, e aí, especificamente para a geografia, não é, tem uma contribuição enorme, né? Onde a gente trabalha o espaço do corpo, o espaço que gestos, movimentos, desde a educação infantil, esse corpo ele vai desenvolvendo, né? Ele vai adquirindo formas, ele vai tendo ações sobre o espaço, ele vai, digamos assim, geograficamente construindo seus espaços, né? E aí a gente, dentro dessa questão das práticas corporais, a gente traz aqui algo no sentido de envolver duas realidades que, digamos assim, não é diferentes, mas elas têm características diferentes. Então, a realidade da natureza, né, e a realidade da cidade. Seria cidade-campo ou cidade-natureza. Então, nessas duas perspectivas, que esses trabalhos com práticas corporais, né, e a gente traz um pouco da perspectiva da aventura, porque os jovens gostam de aventura, né? Eles gostam de aventura. Quando se trata dentro de uma visão aventureira, eles se empolgam, eles tornam aquilo ali bastante, eles veem com ludicidade aquilo ali, e aí facilita muito o trabalho. Então, práticas corporais de aventura para a geografia, que acabam se tornando práticas corporais geográficas mesmo, a gente vai discutir, não é? Dialogar um pouco sobre essas questões, dentro dessa perspectiva, enriquece e faz com que o estudante, a estudante, pense, não é, as ações de uma forma mais estimulante, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido que a gente traria a contribuição para o diálogo agora à noite. Ok. Seu microfone. Ô, Carlos, essas práticas corporais, você já vivenciou elas em algum momento? Já vivenciamos em alguns momentos, né, mas projetos pilotos, né? As escolas que foram dando desenvolvimento no dia a dia das aulas. A gente vivenciou na perspectiva de formação de professores. Certo. E aí depois fomos recebendo alguns feedbacks, né? Por exemplo, assim, o exemplo que assim, a gente mais interessante foi pela rede estadual, foi lá de Fernando de Noronha, porque lá só tem uma escola na ilha, né? Sim. E a ilha tem no caso da natureza, ligada à natureza. E a ilha tem um ambiente que é muito favorável, tá? É um ambiente que, digamos assim, ele é livre dos ruídos que a gente tem aqui no continente, nas cidades, principalmente, né? Ele é livre desses ruídos porque lá é um ambiente muito amistoso, né? Você não precisa ter preocupações, por exemplo, preocupações com as crianças, em termos de, no sentido de ter violência, ou no sentido de alguma criança se perder, ou no sentido, quer dizer, esse tipo de preocupação, assim, inexiste praticamente, né? Porque inexiste violência, inexiste roubo, né? Então, você é o tipo da coisa, você deixa, por exemplo, carteira, celular em qualquer lugar e fica naquele lugar. Você pode sair para o outro lado da ilha, voltar
entendeu? Então, assim, foi muito proveitoso lá, porque o ambiente natural da ilha, ele favoreceu. Pena que eu não consegui as fotos, porque as fotos ficaram com um companheiro meu, ficaram com um companheiro nosso lá da Gerência Recife Norte, e eu não consegui que ele mandasse as fotos para mim, mas ele mandando, aí na primeira oportunidade a gente vai compartilhar. Agora, me diga uma coisa, Ana, você acha possível ter essa interdisciplinaridade dentro da natureza, pensando, imaginando numa, não digo escola, numa educação integral? Dá para pensar em alguma coisa se a gente colocar como tema os seres vivos ou os animais? Como é que você pensaria boa noite. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Assim, eu estou bem empolgada com o que eu escutei aqui de Carlos Avelar, porque também sou da geografia, e puxando a brasa para minha sardinha, a gente gosta de, né, de pensar e de ousar. Eu acho muito coerente e eu acho que é possível, sim. Eu só não utilizaria o tema animais, talvez. Certo. Porque talvez usando o tema animais, eu não estou dizendo que não deveria. Estou dizendo assim, eu não usaria o tema para a minha aula, vamos dizer assim. Porque na geografia, a geografia tem como o objeto de estudo o espaço geográfico, né, que é um espaço contraditório de objetos e ações. Então, todos os objetos espacializados, casa, ponte, ruas, e mais o que árvores também, que é até às vezes contraditório dizer árvores como objeto, mas também tem esse significado, e as ações das pessoas. Então, os animais entram nesse espaço geográfico? Entram sim, mas quando você vai colocar um tema somente dito os animais, para ter uma interdisciplinaridade, eu acho um pouco mais complexo, fica mais restrito. Aí eu pensei na paisagem, inclusive levando em consideração isso que Carlos Avelar colocou aqui, e as aulas que eu tenho durante o ano. Com turmas do 6º ano, foram inúmeras. Hoje eu estou com turmas de 9º, mas faço também essa mesma prática, e vejo que o tema abordagem, ele além de ser interdisciplinar, transdisciplinar, ele vai tecer linhas em diversas frentes, ou em diversos componentes curriculares. A gente está acostumado a fazer esse trabalho na escola pública, que é onde eu tenho a referência, já fiz também escola privada, onde já trabalhei há 12 anos, e não quer dizer que o espaço da sala de aula, as 4 paredes ou o pátio da escola seja o único lugar que pode ser explorado pelos professores e pelos estudantes. Então, eu utilizo muito o lado de fora da sala de aula. E mais ainda, eu abro os portões da escola e vou para a comunidade. Então, na comunidade, no espaço da rua, que muitas vezes a gente está acostumado a ver todos os dias, a gente vai olhar com outros significados e vai passar para esse estudante não um passeio, não um roteiro distante, de uma aula. E algo distante, né? Porque você abrindo a sala de aula, você abrindo a escola, você está dentro dos problemas sociais, né? Que mexe mais com as crianças. Mexe com as identidades, mexe com a autonomia do estudante, mexe com o olhar, porque o olhar é diferente do ver. Então, eu vejo todo dia, mas eu não consigo enxergar o que, junto com minha professora, junto com meus professores, junto com os meus colegas, eu vou ser capaz de ver a partir daquele momento. Então, eu vou olhar com mais disciplina sobre o que tá sendo visto comigo todos os dias. E outra coisa, o estudante vai ser capaz de ensinar enquanto aprende, porque quem mais sabe daquele determinado lugar, daquela determinada paisagem, é o próprio estudante, é a própria estudante. E o professor ou os professores que estão envolvidos também entram
naquele sistema todo, vira um círculo de aprendizagem, né? A gente ali não tem quem ensina e quem aprende, mas todos estão valorizando o mesmo currículo e o mesmo tema, que é o estudo da paisagem. A gente entra na paisagem sonora, a gente vai dizer que a paisagem não é feita somente por aquilo que conseguimos enxergar, porque já aconteceu de um estudante, não foi comigo, mas foi um depoimento de uma professora, que a estudante disse assim: se paisagem é tudo aquilo que conseguimos enxergar ou abarcar com a nossa visão, o que é que acontece comigo que não enxergo? Então, a paisagem não é somente aquilo que você vê, mas também aquilo que você sente com os sentidos. Aí vem a ciência mostrar o tato, o olfato, a visão, né? Porque aquele cachorro que está latindo, aquela senhora que está chamando o filho para entrar para tomar banho, faz parte da paisagem, faz parte do recorte, faz parte do desenho daquele momento. Então, leva o diário de bordo para a rua, eles saem da escola com um intuito que é descrever a paisagem, é desenhar a paisagem, é aprender junto com os pares, é comunicar depois, no retorno na sala de aula, o que foi que ele viu naquela comunidade ou naquele determinado espaço geográfico que ele chegou e que ele não tinha essa percepção, se o lugar é muito arborizado, se não é. Se o lugar é da geografia, vão entrar elementos da geografia, mas vai também entrar a produção textual da língua portuguesa, vai entrar a questão dos sentidos, a questão dos animais, entra a questão dos animais que também vivem naquele determinado espaço, vai entrar a questão do espaço da arborização, ciências, pode entrar também a questão da matemática, o percurso da casa, da escola, até o lugar que a gente vai, quanto tempo deu, qual o tempo em relógio, qual o tempo, qual a medida, alguém pode medir isso. Também pode entrar a questão da arte. A professora de arte da minha escola estava sempre junto nesse trabalho. Então, eu ia de arte, geografia e história. Essa Ana, se a gente deixar, ela vai com tudo, hein, gente? Já vai com tudo, entra com todos os componentes aqui curriculares. Ana, você é uma paixão, né? Uma paixão. E eu imagino, sabe o que, Ana? Quando você diz assim, olha, se a gente abrir essa escola, os alunos vão entender melhor, eles sabem melhor do que nós e vão nos ensinar. Agora, você imagina isso, o que pode fazer com uma criança, um professor dizer, olha, você sabe mais do que eu? Imagina o empoderamento, o protagonismo, né, tão enraizado na escola, na educação integral. Agora, me diz uma coisa, Antero, dentro dessa nova perspectiva, né? Olha, a Aninha nos trouxe a paisagem como o nosso tema central. Você acredita que realmente a paisagem vai dar toda essa dimensão, como ela não só disse, mas exemplificou? Como é que você usaria esse espaço na arte? Que tema você traria e que tipo de atividade você iria sugerir num ambiente sem tecnologia e dentro da natureza? Oi, Boa Alessandra, noite, boa viu? noite. Boa noite. Boa Olha, noite. gente, o Antero é assim, eu particularmente escolhi os melhores, né? Mas tudo bem. Alessandra, que é isso? Boa noite, Carlos, Ana Paula, Alexandre. A Luciana aqui, eu estou conhecendo agora. Eu não vou me demorar muito, mas Carlos e Ana Paula, eles já tocaram, né, no assunto da arte, né, enquanto Carlos falou sobre os sons produzidos, né, com o corpo e tal. E Ana Paula já citou, né, um conteúdo que nós trabalhamos no componente arte, na própria política de ensino da rede, que é a paisagem sonora. Sim. A paisagem sonora, ela faz parte do conteúdo, inclusive nós revisitamos para fazer o alinhamento com a BNCC e delimitamos, porque a paisagem sonora ela estava do 1º ao 9º ano, ou seja, os anos iniciais com os anos finais. Então, a paisagem sonora, ela transitava, ela seguia
todo o ensino fundamental. E com a revisita a política para o alinhamento com a BNCC, a gente delimitou, então, a paisagem sonora até o 7º ano. Então, ficamos com os anos iniciais até o 7º ano. Quando você falou 6º ano, eu disse, é a paisagem sonora. Não tenha dúvida que esse conteúdo, esse saber, não é? E tão novo para a gente, tão novo assim, tão sistematizado, né? Vamos chamar, é um saber que foi sistematizado, inclusive tem os estudiosos, né? Que o principal dele é o canadense Murray Schafer. Ele tem um trabalho espetacular, inclusive ele tem uma obra intitulada Ruído, Silêncio e Som. É um trabalho muito importante para essa nova, vamos dizer assim, abordagem na musicalização e, claro, no estudo da música. Sem esse conceito, muitos sons e muitas possibilidades eles se perdiam. Então, com essa nova, vamos chamar esse novo conteúdo, novo saber, isso se amplia e desde a infância, a primeira infância, enfim, a paisagem sonora ela já está presente. E ele sistematizou e vem sistematizando ao longo do tempo. Bem, nós tivemos... Sim. Posso continuar? Quer falar? Pode continuar, professor. Inclusive, eu vou retomar aqui um trabalho que nós fizemos já na EPE, na Escola de Formação. Né? Como atividade? Não, como formação. Sim, nós sim. Fizemos uma formação, inclusive foi interdisciplinar, e fizemos arte, geografia, história e ciências. A Ana Paula está aqui presente e acredito que ela lembra dessa formação. Eu lembro detalhes, porque eu vou dizer que foi a minha primeira formação. Foi a minha primeira formação, e também como eu sou pedagogo, isso para mim foi assim, abriu a minha... Assim, eu debutei na EPE, né, como pedagogo, porque foi uma formação para os anos iniciais. E eu fiquei muito feliz, como eu sou da equipe de anos finais, que eu tenho formação em música também, então eu trabalhei imediatamente com os anos iniciais. Sim. E um trabalho interdisciplinar. Então, foi muito gratificante para mim. Como primeiro trabalho, nós fizemos com História, Geografia e Ciências, como eu já falei, e foi aí que nós usamos a paisagem sonora. Então, inclusive, o nome da formação, já vou sugerir, a Ana Paula citou já, mas eu vou retomar o tema, a temática, que foi leitura de paisagens. E como é que isso aconteceu, Antero? Qual foi a atividade que você introduziu para trabalhar o conteúdo? A paisagem sonora foi assim, nós elencamos 4 espaços em que as professoras e professores eles se dividiram em grupos e cada grupo visitou um desses 4 espaços. Então, a própria EPE, né, a própria Escola de Formação, foi um dos espaços, o Mercado da Madalena, outro espaço, a Praça do Mercado e o Museu da Abolição foi outro espaço, que os grupos de professoras e professores se dirigiam lá para, então, naquele espaço, fazer uma análise, um estudo sobre a paisagem geográfica, a paisagem histórica, né, o contexto científico do que ali existia, né, produtos e tal, enfim, e a paisagem sonora. Então, quais sons eram emitidos e captados e possíveis ali naqueles 4 ambientes. Então sim, aí, professor, então, se eu estivesse no meio da natureza, o senhor colocaria, então, os alunos em diferentes espaços, por exemplo, no riacho que estivesse perto. Como é que o senhor faria isso se estivesse na natureza? Procuraria espaços diferentes? Como é que colocaria as crianças aí, os adolescentes? Bem, a gente poderia, como uma primeira atividade,
poderíamos Sim. fazer um passeio sonoro. Um passeio sonoro. Porque não pode ser, como você colocou um dos critérios, é não Sim. utilizar a tecnologia. A tecnologia que Isso. entende pitoco, né? De Exato. apertar pitoco, né? Não pode Exatamente. apertar pitoco, não pode Não. apertar pitoco. Não pode. Bom, então seria a primeira atividade seria um passeio sonoro. Então todo grupo, vou chamar de sexto ano, né? Todo Sim. grupo sexto ano, não sei a quantidade, né? N Certo. alunos e alunas, faríamos um passeio, né? Determinaríamos uma trilha, né? Aí tem os nossos colegas de geografia poderiam determinar uma trilha, e nessa trilha visitaríamos um riacho, pisaríamos em grama, ouviríamos os sons dos animais, os animais, principalmente os pássaros, né? Se estamos num ambiente aberto, né? E se é um campo, vamos imaginar que seja um campo, um sítio, eu não sei. Então, o andar das pessoas, né? O caminhar, o ruído dos passos, pessoas falando, trocando ideias. Então, N possibilidades, tudo isso compõe o que chamamos de paisagem sonora. Então, faríamos um passeio e, após o passeio, o registro, normalmente, se usa pitoco seria uma aula com pitoco, poderíamos gravar com celular e tal. Mas não pode. Não, eu estou falando que fizemos isso, mas como não pode, poderíamos fazer de duas maneiras. Bem, a primeira é bem simples, que é a oralidade, né? Cada grupo, formaríamos pequenos grupos de 3, 4 alunos e alunas, e então faríamos um relato na oralidade, qual foi o que o seu ouvido conseguiu captar, né? Um ouvido atento. Sim, esse passeio sonoro é para se trabalhar a audição musical. Certo. De você abrir a atenção para os sons. Música enquanto som. Então, aí tem o princípio da musicalidade, né? Inclusive a musicalização. Então, podia ser um relato, na oralidade. Cada grupo, então, iria... Talvez cada um tivesse uma percepção diferente. Não, eu percebi mais o som do tal... Né, do tal vou chamar de objeto, como a Ana Paula Lógico. acabou de colocar, né? Dos objetos, né? Da parte da paisagem geográfica. Então, seria uma primeira atividade nos grupos, isso teria um círculo de cultura, então todos em círculo e faríamos essa dialogicidade, né, entre alunos e alunas e professores e professoras, e estaríamos essa troca. Bem, e uma outra atividade, aí seria mais demorada, aí entraria as artes visuais. Aí teríamos várias técnicas para abordar como essa percepção musical, auditiva, ela vai ser expressa, ela vai ser colocada numa obra de arte, vamos dizer assim. Ou então, uma obra de arte, ou então simplesmente retratar o que você ouviu. Então, nessa possibilidade, a gente pode usar várias técnicas das artes visuais, como a pintura, né? Ter um material Nossa. para pintar com Exatamente. pincel, tinta guache, lápis de cera, enfim, vários lápis, né? Que a gente tem acesso, né? Isso na escola tem várias possibilidades. E tem uma outra técnica que eu gosto muito nas artes visuais, que é uma técnica muito boa para os anos iniciais, claro que para os anos finais também, que é a colagem. Tem um material para colar, fazer. As crianças adoram com tintas coloridas, tinta azul, tinta vermelha e cola. Aí você usa material, usa com imagens que você pode já levar e tal. Enfim, usar material cordão, barbante e fazer um trabalho em grupo, né? Fazer como talvez até um mapa conceitual, enfim, eu não sei. Então, a ideia Muita coisa. seria mais ou menos essas duas possibilidades. Seria a oralidade, seria o relato, né, do passeio sonoro. Em seguida, um trabalho talvez mais elaborado, né,
que seria com as artes visuais. Aí cada grupo, então, isso também é em grupo, né? E os grupos, então, depois cada um se improvisaria um painel, uma galeria, né, daquela obra que cada grupo produziu, e seria uma aula perfeita. Eu acho que seria lindo. Olha, eu acho um pecado. Eu estou me imaginando lá. Olha, e eu acho um pecado eu ter que paralisar a Ana, pedir uma licença a Antero, com vocês só imaginando, produzindo. Gente, olha, a Luciana, a Nídia, a Eliane, vocês não têm ideia. O Giovanni, que bom que você está aí. Vocês não têm ideia do que eles são capazes de fazer, viu, gente? Isso é só um pedacinho. Alexandre. Sim, só completar, viu, Alessandra? Diga. Porque eu falei muito da paisagem sonora Sim. e da leitura de paisagens, né, mas não me referi ao que Carlos falou da sonoridade com o corpo, que seria uma outra atividade. Poderíamos realmente também trabalhar a sonoridade, né, do corpo, como o Barbatuque faz tão brilhantemente, tão, né, com a precisão, assim, que eu sou um dos fãs, eu sou bem fã mesmo do Barbatuque. Eu imaginei. Inclusive, eles trabalham com instrumentos não convencionais. Né? Exato. Porque tem os instrumentos convencionais, então trabalha com o corpo, também tem a ajuda dos instrumentos não convencionais. Eu também gosto... é uma outra possibilidade, né? Musical e também até cênica, né? E também tem a parte mais teatral, enfim. Eu sei. Eu gosto... Muita coisa, professor. Eu gosto é muito. E eu gosto quando eles dizem assim, olha, nós temos uma orquestra, o nosso corpo é uma orquestra. E as nossas escolas não têm essa possibilidade, né? Não é, Ana? Não é isso, Carlos? De ter muitas das vezes os instrumentos. Então, a gente proporcionar isso para as crianças, eu acho que é professor, obrigada. Rapidinho, eu vou pedir... O Alexandre está aí, meu professor. Carlos, vem. Alexandre, um minutinho. O som. Oi, eu posso só para pegar o link e completar, só rapidinho. Pode. É muito importante isso que você traz, nessa perspectiva de trazer os instrumentos para dentro. Por exemplo, dentro dessa questão das práticas corporais, a gente trabalha na natureza com corrida, a corrida de orientação. A corrida de orientação ela é para justamente trabalhar a localização geográfica. Não conheço. Mas, como é que é essa corrida? Ela é muito comum, porque ela é uma corrida, ela é um jogo, tem uma ludicidade, né? É muito comum porque são tarefas que são cumpridas, tarefas geográficas que são cumpridas. Mas, assim, eu chamo mais atenção para o aspecto da atividade de área urbana, que aí é o parkour, né? O parkour é uma prática esportiva que, assim como ela surgiu, assim como o surf surgiu, o skate surgiu há 30 anos atrás, digamos assim, se massificou há 30, 40 anos atrás, e eram esportes desconhecidos e hoje estão na Olimpíada, hoje estão aí, não é, o parkour é uma atividade que utiliza o corpo, os movimentos do corpo com obstáculos das ruas. Não é? Então, é uma atividade que, por exemplo, na escola, pode ser muito estimulada a partir dos próprios elementos que tem na escola, o banco, não é? A quadra da escola, o próprio meio-fio da escola. Então, assim, é também uma atividade que mexe com o corpo e que nas áreas urbanas é muito interessante de explorar e está, assim, sintonizado com a cultura, não é? A cultura de bairro, a cultura de comunidade. Então, é bem interessante, os meninos ficam muito estimulados nesse sentido. Então, você traz essa questão de colocar em voga esses instrumentos, né? E aí, dentro da perspectiva natureza, cidade, né? E aí com foco na natureza da corrida de aventura e da cidade com o parkour, né? É que se trabalha, a geografia trabalha interdisciplinarmente com as práticas corporais. Perfeito. Eu gostaria de dizer, né,
cumprimentar a todos com boa noite. Esse é um Dizer componente que do estou grupo. aqui maravilhado com tanta... Estou maravilhado com tanta aula boa, viu? Professora Ana Paula, professor Antero, professor Carlos, que eu ouvi. Eu estou maravilhado aqui com tanto conhecimento e com certeza vou carregar para a vida, viu? Muito obrigado pela participação. É verdade. Eu tenho um privilégio, gente. É um privilégio. Alexandre, tudo bem? Olha, o Alexandre, eu quero falar um pouco do Alexandre. Quando conversei com ele, eu disse, Alexandre, olha, eu tenho um compromisso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, e não é que ele conseguiu. Bem-vindo, Alexandre! Agora o Alexandre tem, eu acho que é a supremacia aqui, porque estou curiosa. Como é que você, Alexandre, você imaginaria uma aula de inglês numa natureza, sem tecnologia, e agora com o tema, quem sabe, paisagem, que tem também os seres vivos, né, dentro. Me diz como é que você pensaria essa tua aula? Então, vamos lá. Dependendo da estrutura da escola, a gente poderia fazer... sim. Poderia fazer um passeio fora da escola. Isso. Para ver todos eles... fora que eu digo da sala de aula, a escola como um todo, não é? Isso. Mas, ô Alexandre, deixa eu te dar mais Você quer no lado externo mesmo, natureza. Natureza, uma aula, isso. Pronto, uma aula passeio, não é? Exato. Por exemplo, com a temática animal, seres vivos, né? Como os colegas falaram aí. Isso. A gente tentando interligar as disciplinas. Como é que você pensaria nisso aí? Então, poderíamos propor uma aula passeio, por exemplo, no zoológico, não é? E trabalhar com o warm, que é um aquecimento, não é? Das ideias, com aquela conversa induzindo, brincando sobre animais, isso em português, não é? E começar a instigar as crianças, quem sabe o nome desse animal, e as crianças iriam dizendo, entendi, não é? E aí, depois que a gente percebe, não é, que os nomes que as crianças falaram, então, por exemplo, vimos lá um leão, né? Então, quando os meninos, você pergunta que animal é esse, eles vão gritar leão, né? E aí eu, como professor, diria em inglês, vamos repetir, vamos aprender inglês, se chama lion, né? Preste atenção aqui para o gesto da minha boca, vamos pronunciar, repitam comigo, lion, né? E a gente faria o reconhecimento, isso bem para o início, né, do 6º ano. Isso. Eu tô pensando em uma abordagem chamada Natural Approach, que é uma abordagem... Repete. Natural, que é natural, né? Natural Approach. APPROACH. Abordagem natural, que ela se baseia na sequência de aquisição da aquisição da linguagem da nossa língua-mãe, não é? A gente ouve o som, não é? Aí a gente reconhece, não é? Repete, né? Isso aí estaria na receptividade oral. Depois viria a produtividade, a produção, a habilidade produtiva, que seria a fala. Não é? Então, assim, no momento que o professor diz lion, eles estão recebendo habilidade auditiva. No momento que o professor diz, agora vocês vão falar para eu ouvir, né? Eles vão falar, eles estão produzindo. Né? Então, assim, nessa aula, a princípio, as habilidades trabalhadas seriam meramente não, seriam realmente oralidade, a habilidade auditiva, não é? E a habilidade da fala, não é?
Então, assim, dependendo do estágio em que a aula esteja, aí o professor vai ver se ele pode aproveitar ali e utilizar outros conhecimentos. Por exemplo, se no decorrer do ano, na sala de aula, eu trabalhei pronomes demonstrativos, this, that, these and those, e já fiz uma introdução ao verbo to be, eu posso, na oralidade, trabalhar this is a lion, né? Eu trabalho a noção de distância, como os colegas falaram aí, porque os pronomes demonstrativos, quando eu estou próximo, eu uso um, quando eu estou distante, eu uso outro, e aí a gente já vai havendo aí a gente já está, quando eu trabalho distância, já está entrando um outro noção de mundo, não é? Conhecimento de mundo de um outro componente curricular. Então, veja, voltando, são inúmeros conteúdos. A gente pensa que só ensinar animal de repente, só ensinar animal. Mas, veja, eu estou puxando aí prática com o verbo to be, quando eu digo this is a lion. Se eu trabalhei o pronome demonstrativo no plural, eu trabalhei já o verbo to be no plural, né? Aí eu posso incluir, e aí eu vou trabalhar o plural. These are lions. Se eu não trabalhei, né? E eu estou precisando iniciar o assunto de animais, aí eu vou percorrer o que eu possa, não é, do zoológico, com os animais que eles sejam mais familiarizados pelo conhecimento de mundo, pela idade, não é? Esses animais serviriam como palavras geradoras, não é? Porque fica bom de trabalhar assim a aprendizagem dessa forma. Veja, eu poderia também, não é? Dependendo do momento do meu planejamento, se eu já tivesse trabalhado números, eu poderia incluir também singular, plural com os animais, incluindo números. Eu posso trabalhar cores com os animais. What color is the lion? Qual é a cor do leão? E aí eles iriam dizer the lion is blá, blá, blá. O nomezinho da cor. E se eu não trabalhei e, de repente, eu quero aproveitar a natureza e eu vou ter uma aula passeio que geralmente é longa e eu também quiser incluir, não é, as cores na aprendizagem dessa minha aula passeio, eu posso também dizer, ok, gente, já aprenderam o nome lion, ok, e que cor é esse animal? E eles vão dizer, é branco, é cinza, enfim, né? Então, a gente poderia usar a mesma abordagem para aprendizagem, para aquisição do vocabulário. E, no decorrer, a gente iria para a habilidade de leitura e de escrita na sala de aula, onde dando continuidade a esse, que aí eu iria usar a tecnologia mínima, que seria o lápis, não é o quadro, que a gente não pode deixar de considerar que isso não é tecnologia, porque né? Quando a gente pensa em tecnologia, na mente da gente vem todas as tecnologias digitais, não é? Então, seria, a princípio, isso. Tá sem som. Tá sem som. O meu som aqui tá alto, tá ok. Não. Alessandra, teu microfone está fechado, acredito eu. Não? O de Alexandre está normal. Carlinhos, um abraço! Tudo bom, querido? Meu amigo.
Xande, que eu não Cadê? falei com você, falei com o Ô, Carlos, ô, falei com a ô, Zé. Aninha, Beijo, que meu saudade de querido. tu, Aninha. Muita. Ô, gente. Enquanto a Alessandra volta, quanta emoção, quanta afetividade. É muito lindo, gente. Pois é, eu acho que a palavra é essa, afetividade, a gente se envolve mesmo. E eu fico com vontade de entrar na aula de Antero, fiquei com vontade de entrar na aula de Carlos e na aula de Xande. E aí eu ficava fazendo perguntas para poder entender melhor. Queria muito. A gente precisa fazer isso. Pode falar, professora. Então, aproveita e fala aí que a gente está gostando muito de te ouvir. Então, porque aí quando o Xande ficou falando, dando as ideias e as cores, né, gente? Que as cores, elas fazem parte da paisagem, são uma das primeiras coisas que chamam a atenção. E aí tem também a questão desse vocabulário em inglês, mas, assim, amei o que Xande falou, e mais ainda, né, porque eu sou muito, muito ruinzinha no inglês. Então, ele sabe disso. E aí eu ia aprender, claro. Eu ia aprender, e os estudantes aqui têm essa oportunidade. Minha amiga. Olha, vejam só, gente, eu estou encantada. O que para vocês podem ser tão pouco, para mim e para os componentes desse grupo foi muito. Porque muitas vezes nós temos o que me impressionou em vocês é a agilidade. Vocês não deram só um conteúdo, nenhuma atividade, vocês foram além. Nos ajudaram, proporcionaram a criar ações pedagógicas para esse plano de maneira ímpar. Tá e quando eu imagem pensei... você, Alessandra. Oi? Você agora está sem imagem. E agora? Agora está com som e imagem. Gente, a demonstração de carinho, de afeto, de disponibilidade de vocês me tocou para sempre. A mim e a cada componente desse grupo. Porque eu disse que vocês não eram só professores, eram formadores, acadêmicos dessa prefeitura que tem uma carga de trabalho muito grande, e eu me recusei, eu só tenho 3 minutos, eu me recusei a dar o currículo, porque não daria para dizer tudo que vocês são e representam para essa prefeitura. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. No nosso próximo encontro, nós vamos discutir um pouco as limitações da educação integral na sua estrutura e no seu desenvolvimento do seu currículo. E vamos pegar os conteúdos e as atividades de vocês para mostrar que, sim, é possível uma educação que possa realmente fazer diferença na vida das crianças, não é? Que a educação integral, ela serve para a qualidade. Olha, eu só vou pedir uma coisa para vocês. A minha amiga, que é uma expert em tecnologia, me impressionou o dia todo, e o Giovanni aqui também, ela fez uma lista de presença. Vocês vão nesse link, coloca aí a lista de presença. Olha, gente, essa aqui é minha maninha, a Nídia. Eu disse para ela que estava nervosa porque ia conversar com os formadores de opinião da minha cidade. E ela veio aqui me apoiar, porque esses meus cabelos me fizeram mais... Viu, Alexandre? Chorei até falando com o Alexandre. O meu cabelo me fez mais, assim, emotiva. Luciana... Você ficou, e ela disse assim para mim, olha, Alessandra, eu não vou falar disso, não faça isso comigo, mas ficou lá escrevendo. Antero, muito obrigada. Aninha, você é uma chama, né? O Carlos foi, assim, para mim, muito importante, viu, Carlos? Porque foi você que me deu o estalo para a questão da didática, né? Então, você foi... incrível, e eu vou guardar essa, viu? Alexandre, Aninha, Antero, você... Obrigado também, Alessandra, pelo convite. Olha só, vou terminar antes de 9 horas, faltando 1 minuto. Contem comigo, viu, gente? Contem Gratidão. comigo. Ô, Alessandra. Boa noite, minha gente. Boa noite.
Um abraço a todos e todas. Um cheiro baiano, soteropolitano para vocês. Um cheiro, minha amiga. Adoro minha Um Bahia. abraço aqui de Goiânia. Giovanni, que bom que você está aqui. O Brasil está aí todo em network, né? Em rede de trabalho. Que bom. Exatamente, exatamente. E quando o Alexandre fala, eu tenho que escutar bem, viu, gente? Tem que repetir sempre. Imagina. Saber que aí, acho que foi a professora Luciana colocou, né, que marcou a corrida de orientação durante uma boa parte da vida. No chat ela botou. Então, uma praticante de corrida de orientação. Sou né? praticante, vou morrer praticante, nem que seja empurrada, mas eu vou para o mato. Exatamente, muito bom. Carlos, obrigada. Antero, Aninha, Alexandre, beijo. Beijo, querida. Tá certo. Tchau, gente. Tchau. Alessandra? Oi, linda. Estou aqui. Salva o chat, por favor. É isso que eu vou fazer agora. Giovanni, que bom que você veio, viu? Estamos tão felizes com você aqui. Então, Oh, meu amigo, eu gostou? participei de um... Não são especiais, né, esses meninos? Que legal. Você dá para ficar 2 minutinhos aqui? De uma amiga. Oi? Você pode ficar 2 minutinhos? Eu posso ficar tranquilo. Eu cheguei... Posso, sim. Que bom, que bom. Luciana. Oi. Eu tentei gravar aqui, copiar tudo que eles iam dizendo. Assim. Você fez mais que eu. O que foi que eu fiz? Eu ouvi muito, me emocionei demais, não consegui escrever nada, mas eu também tentei gravar aqui algumas coisas, mais para aquela que eu te falei, mais para o marketing. Eu sei, sim. Então, sim. eu fui dando umas, sabe? Para a gente fazer um vídeo, um videozinho bom no final. Ó, deixa eu só pedir muito. Ó, deixa eu só pedir para o meu filho gravar isso. Ô, Luciana, eu gravei a nossa aula, ou a nossa reunião. Eu vou querer. Agora, Giovanni não vai embora, não. Deixa só Ô, filho, por favor, meu Tem amor. Um recurso tem um recurso que a gente no próprio Google que ele transforma, que ele legenda todo o vídeo. Bora tentar fazer isso. Vamos tentar. Entendeu? Salve essa gravação, meu amor, por favor.